Olá a todos, eu vim aqui agora fazer mais um vídeo sobre dificuldades textuais, né? E numa delas nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 6, do versículo de número 14. Como é que relativamente, como é que relativamente uma arca tão pequena couberam centenas de milhares de espécies? Ou seja, como é que Noé poderia fazer uma arca que coubesse todos os animais existentes hoje que nós conhecemos? A Bíblia diz que a Arca de Noé tinha 137 metros de comprimento, por 23 de largura e 14 metros de altura. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 6, do verso 15. Noé recebeu a instrução de colocar nela um casal de cada espécie de animal imundo e 7 casais de cada animais puros. Isso está lá no texto de Gênesis, capítulo 6, verso 19, e Gênesis, capítulo 7, Gênesis capítulo 7, de versículo de número 2. Mas os cientistas nos informam de que há meio bilhão a 1 bilhão ou mais de espécies de animais. Então, nesse conceito de animais aqui, nós temos que ver o seguinte: por exemplo, o jacaré. O jacaré ele pode viver na água e pode viver na terra. Então já estava fora. O crocodilo, que é maior do que ele, pode viver na água, pode viver na terra. Já tem duas espécies. Tá? Não estou dizendo é somente um tipo de crocodilo, são várias espécies de crocodilo, são várias espécies de jacarés. Então nós temos sapo, nós temos rãs, nós temos muitos tipos de animais que eles poderiam viver fora da água. Existem outros animais também que Noé pode ter pegado como ovo, já dentro do próprio ovo ali ainda para nascer. O texto diz que ele pegou um casal de bichos de cada animal. Mas nessa questão do ovo pode ser um paralelo. Isso é eu que estou dizendo. Uma outra questão também. Os animais poderiam ser filhotes. Não necessariamente tinham que ser animais grandes. Nós temos um outro problema aqui também. Entendeu? Então, quando a gente olha as escrituras assim, e vemos várias espécies, nós temos que se certificar o que o texto está dizendo. Entendeu? Como focas também, que elas podem sobreviver fora da água, como dentro da água também, né? E muitos outros tipos de animais. Quando a gente fala de animais, nós não temos que colocar também a questão dos insetos, né? Inseto não é animal, inseto é uma espécie de inseto. Então esses insetos também estavam fora. Aí o primeiro conceito moderno de espécie também não é o mesmo da Bíblia, como eu acabei de falar aqui. Então, no sentido bíblico, provavelmente seja apenas algumas centenas de espécies diferentes de animais terrestres que teriam de ser levados para a arca. Os animais marinhos permaneceram no mar e muitas outras espécies poderiam sobreviver na forma de ovos. Então, segundo a arca também não era tão pequena. Ela tinha uma enorme estrutura e dimensão de um moderno transatlântico, que na verdade ali foi construído por Deus. Não no sentido absoluto, mas no sentido abstrato. E Deus falou como o homem deveria fazer e ele foi montando. Tá? E além disso, ela tinha 3 andares. Você pode pegar aí no capítulo 6, do verso 16. O que triplicava o seu espaço a um total de 425 mil metros cúbicos. Então era uma arca muito grande. Então poderia caber muita coisa. Poderia ter colocado muita gente. Então, possivelmente, ele pode ter separado por animais carnívoros e animais herbívoros. E esses animais, sendo filhotes, então não poderia ter atacado um ao outro. Tá? Então, essa questão de levar 2 casais de bichos, a Bíblia, tanto a hebraica quanto a Bíblia do português, me refiro-se à Bíblia hebraica, que ela que escreveu o Antigo Testamento no original, ela não destaca animais como animais grandes. Tá? Ela simplesmente coloca animais. Se são grandes, se são filhotes, não importa. Ela diz animais. Um casal de cada bicho. E Noé pode ter levado filhotes ou variedades menores de alguns dos animais de maior porte. Entendeu? Sentido problema nenhum. Levando em conta todos esses fatores, havia espaço suficiente para todos os animais, para o alimento, para a viagem para 8 seres humanos a bordo. Então, nós temos que ver que existem muitas contradições parte de outras pessoas
na internet querendo desconstruir todas as histórias, sem ter um mínimo de ferramenta, conhecimento e base bíblica. Simplesmente lança sobre a internet e diz a Bíblia está errada. Então não pode acontecer esse tipo de coisa. Você que está vendo esse vídeo aqui, você tem que se atentar e estar atento do que você está lendo. Você não pode ler uma coisa e classificar ela como outra. Você não pode ter opinião de uma literatura se ela mesma já responde por si. Então, se você não tem um conhecimento disso que está sendo falado, então não responde e não fala. Entendeu? Esse que é o problema do ser humano. É simplesmente lançar sobre a internet, uma pessoa vem, pega aquela informação, não tem o respeito nenhum de querer saber como é, como deixa de ser, o que é que acontece, simplesmente lança sobre essas informações e se exploda o que, que vai acontecer, entendeu? Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de informação. Eu te convido a ler a Bíblia como ela deve ser lida. Eu te convido a deixar a Bíblia responder como ela deve ser respondida. Eu te convido a deixar as ideias de lado e deixar Cristo responder, porque Ele é o autor e Ele é que consegue entender aquilo que falou para o ser humano. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por você ter permanecido aqui até agora. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aí no chat. Terei o imenso prazer de lhe responder. Se você precisar de algum material dos meus vídeos aí, entre em contato comigo. Deixa a sua informação aí, tá bom? Um e-mail, um telefone, alguma coisa, que eu mando esse material para você sem custo adicional nenhum, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Então nos vemos numa outra gravação.